Faz uns 3, 4 meses de antecedência. Mas o mês passado, a Fernanda falou assim, Joelma, vê um outro pregador, porque provavelmente essa data a gente não vai estar na igreja. Eu, tá bom. E aí eu fui pesquisar alguns pregadores, né? Mas infelizmente os pregadores não estavam disponíveis. Se eu soubesse, eu estaria aqui, ó, tinha convidado um de vocês aí, ó. Mas, né, quando Deus convida, a gente tem que obedecer, não é assim? Então, eis-me aqui. Vai abrindo sua Bíblia aí em Isaías, que a gente vai conversar um pouquinho sobre o livro de Isaías, o capítulo 55. E há o quê? Há um mês atrás, acho que já está dando isso, foi quando eu descobri que estava grávida, né? Como eu falei para vocês alguns dias atrás. E aí, me bateu um certo desespero. Porque não esperava uma gravidez nesse momento, né? E aí eu fiquei muito preocupada. Você querendo ou não, acaba preocupando com o que as pessoas vão falar, com o que a sua família vai falar. E alguns sabem das situações que a gente vive, falar assim, é loucura, é isso, aquilo, a gente fica preocupado com o julgamento, né? Infelizmente. Muitas vezes no nosso viver a gente fica preocupado, o que as outras pessoas vão falar, fazer. Falei assim, com certeza uns vão ficar felizes, outros vão ficar assim, nossa, que loucura, né? E assim vai. E eu falando com Deus, falei, Senhor, e eu também estava naquele processo de voltar a trabalhar, né, na expectativa ali. Na verdade, já estava com o processo tudo encaminhando, já praticamente já estava assinado já a documentação. Quando eu descobri, já estava tudo assinado. E aí eu falei assim, agora? Será que eles vão continuar com o contrato? Não vai? E você fica com N pulgas atrás da orelha, né? E o desespero bate, né? A preocupação, a angústia. E aí eu falei, Senhor, me ajuda a entender os seus propósitos, né? Me ajuda a entender os seus sonhos, seus desejos e caminhar, porque não é fácil. E aí veio um dos versículos que a gente vai ler, que fala assim, porque meus planos não são os seus pensamentos. Não, desculpa. Porque os meus pensamentos não são os seus pensamentos de você. E os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos. E tem um outro versículo que a gente vai ler daqui a pouco, em Jeremias, que fala que os planos de Deus são maiores e melhores que os nossos planos. Tá bom, Senhor. Vamos seguir, né? Temos que seguir. E obrigado, porque aí me trouxe paz. E em relação ao trabalho, Deus falou para mim assim, eu te coloquei, eu te tiro. Porque a gente muitas vezes, a gente pede as bênçãos de Deus, e às vezes a gente quer tomar a bênção de volta, né? A gente quer deixar, não ser Deus, não exaltar a Deus a bênção, né? A gente pede a Deus algumas coisas e muitas vezes a gente não deixa de agradecer ou então até de confiar que realmente foi Deus que te colocou, que Deus que está te abençoando. E então eu me acalmei. E aí veio o momento também de preparar uma mensagem para esse sábado. E aí eu comecei a orar a Deus e aí foi baseado no que eu estava naquele momento, no nosso sermão de hoje. E o hino que nós cantamos, eu sei que não é conhecido da maioria, mas faz uma pergunta-chave, né? Você tem sonhado com o céu? O seu viver tem sido para estar lá no céu? Quando nós vamos viajar, a gente fica ansioso, fica feliz, né? Empolgados, e começamos a preparar nossas malas, não começamos? E a mala de quem vai viajar para a praia vai ser de roupa fria? Não. Vai ser específico para aquele lugar, né?
Alguém que vai para o Campos do Jordão, que é mais gelado, não vai levar roupas de praia, vai? Vai levar roupas mais quentinhas, né? E a sua vida? Para o céu, nós temos algumas bagagens. E vendo assim, eu tenho me preocupado muito com a parte espiritual nossa. Nós temos que entender que a nossa jornada rumo à canoa celestial passa por alguns processos. E muitas vezes esses processos a gente sabemos, mas não queremos nos submeter. A salvação é Jesus que nos dá. A partir do momento que eu entendo que Jesus é o meu Salvador, meu Redentor, eu creio nisso, Ele me aceita do jeito que eu estou. Mas depois de eu aceitar a Jesus, Ele me pede algo, que é a minha transformação. A transformação baseada no caráter de Cristo. E aí eu te pergunto, como que está a sua transformação? Queres mesmo ver Cristo voltar? Se Jesus viesse hoje, qual seria teu querer? Você estaria olhando para as nuvens do céu dizendo, esse é o meu Redentor? Ou você estava tentando se esconder? Como que está a sua jornada rumo à canoa celestial? Você tem deixado os seus maus hábitos e tem dizido sim, obedecido a Deus? Você tem pedido a unção do Espírito Santo? Quanto tempo você tem passado com o teu Salvador? Queridos, quando a irmã Ilza estava orando, eu falei assim, nossa Senhor, algumas pessoas não estão falando assim, que oração longa. Porque muitas vezes, nem esse tempo que nós passamos aqui ajoelhado, muitos de nós não passamos em casa ajoelhado. Muitas vezes nós não dedicamos nem meia hora do nosso dia para estudar a palavra de Deus. Muitas vezes nem a lição da escola sabatina, que é coisa de 5 minutos, se você pegar ela e ler, só ler ali rapidinho, é coisa de 5, 10 minutos. Muitas vezes muitos de nós não fazemos. O começo do hino que nós cantamos, são tantos afazeres que te esquecem. Será isso que está acontecendo conosco? Nós já acordamos na correria de sair correndo para os nossos trabalhos, ou atividades da nossa casa, que nós não estamos tendo tempo com o Salvador. Como que está sendo o seu compromisso? Você quer ir para a canoa celestial? Se eu perguntar aqui, todo mundo quer ir para o céu. Se você hoje vem aqui na igreja é porque você quer algo diferente para o seu viver. E você quer ir para o céu. Você não quer ir para um lugar bom? Você não quer ter tudo lá de gostoso? A melhor fruta, a melhor alimento, a melhor veste, melhor tudo. Lá no céu vai ser, gente, algo assim, extraordinário. Sabe aquele lugar assim que você chega e fala assim, uau, é assim, o céu vai ser 1000 vezes melhor. Mas o que eu estou fazendo para estar no céu? Qual o tempo que eu tenho dedicado com o meu Salvador? Você entendeu que Jesus é importante, Ele é tudo na sua vida. Mas Jesus está te pedindo a transformação. Sabe por quê? Não dá para você levar uma pessoa desobediente para o céu. Não dá para levar uma pessoa desonesta para o céu. Não dá para levar uma pessoa que não aceita as regras. Jesus nos deixou uns 10 mandamentos. E aí você tem que analisar. Eu estou cumprindo os 10? Estou fazendo a vontade de Deus? E para mim fazer a vontade de Deus, eu preciso estudar a palavra dele, ter a comunhão. Não é assim? Para você ter conhecimento de um determinado assunto, você tem que estudar. Não adianta eu querer entender de computador se eu não estudar, né, Rodrigo? Não adianta eu entender de cozinha, minha linda, se eu não estudar. Praticar ali. E é isso que Jesus está pedindo. Filho, eu quero levar você para a canoa celestial. Mas você tem alguns percursos, alguns passos. E esse passo chama santificação. E muitas vezes, quando a gente ouve essa palavra santificação, fala assim, nossa, eu vou me tornar perfeito. Não posso pecar, não posso fazer nada. Não. É você deixar Deus ser Deus na sua vida. É você fazer a vontade de Deus e não seu próprio eu. É você se submeter ao amor de Jesus.
E a gente vai ler um pouquinho sobre Isaías. Isaías 55. Vamos ler todo o capítulo, é pequenininho, viu? Não se assusta não, só é 13 capítulos. Ou 13 versículos. Então não se assuste não, fala assim, nossa, vamos ler muito tempo. Não. Isaías 55. Olha que lindo, e é esse o convite, ó. O convite grandioso de Deus. E é o convite que Deus tem para mim e para você nessa manhã. Fala bem assim. A todos vocês que têm sede, venham às águas. E vocês que não têm dinheiro, venham, compre e coma. Sim, venha e compre. Sem dinheiro e sem preço, o vinho e o leite. Porque vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão, e o seu suor naquilo que não satisfaz. Ouçam com atenção o que eu digo, coma o que é bom, e vocês irão saborear comida deliciosa. Dei ouvidos e venham a mim. Escute e vocês viverão, porque farei uma aliança eterna com vocês, que consiste na fiéis misericórdia e promessas de Davi. Eis que eu fiz dele um testemunha aos povos, um príncipe e o governador dos povos. Eis que você chamará uma nação que você não conhece e uma nação que nunca o conheceu. Virá correndo pelo junto de você, por causa do Senhor seu Deus, e o do Santo de Israel, porque este o glorificou. Busque o Senhor enquanto se pode ser encontrado. Invocai-o enquanto ele está perto. Que o ímpio abandone os seus maus caminhos e que o homem mau os seus pensamentos converta-se ao Senhor. Que se compadeça dele e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os meus caminhos e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos de vocês. Porque assim como a chuva e a neve desce dos céus e para lá não volta, sem que primeiro regue a terra e a fecunde e a faça brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sai da boca, não volta para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que designei. Vocês sairão com alegria e em paz serão guiados. Os montes e as colinas romperão em cânticos diante de vocês. E toda a árvore do campo baterão palmas em lugar do espinheiro. Crescerá o cipreste. E em lugar da sarça crescerá a murta. E isso será glória para o Senhor e sinal eterno, que nunca se apagará. Feche os seus olhos. Santo Espírito, lemos a tua palavra. Nos ajuda a compreender e pôr em prática, Senhor. Fale ao nosso coração. Continue conosco. Tudo eu te peço em nome de Jesus. Amém. Isaías começa com um convite a todos nós. Que estão com sede de entender a vontade e o caminho de Deus e obter graça vinda da nuvem. Deus convida, né? Ele convida, né? A todos vocês que têm de sede, vinde às águas. E esse vinde às águas, aquele que tem o desejo de conhecer a Jesus. Aquele que tem o desejo de estar no céu, né? Os que não têm dinheiro, eu acho que se eu perguntasse, gente, vocês têm dinheiro aí sobrando? É difícil, né? Mas Deus fala para você comprar assim mesmo, sem dinheiro, porque Ele é o doador de tudo. E Ele fala, né? Os que não têm dinheiro é a pessoa que está ciente das suas necessidades espirituais. Você está ciente do que você necessita de Deus? Vinde e comprai. O que deseja a bênção espiritual
não só deve ter fome e sede de justiça, mas também se esforçar para obter. Nós temos que se esforçar para obedecer a Deus. Deus não vai fazer assim no nosso coração e colocar no seu coração o desejo de obedecer. A gente tem que esforçar, pedir, clamar a Deus, né? Vinho e leite na antiguidade, no Antigo Oriente, esses eram símbolos considerados de algo de bom. Todas as nossas necessidades serão satisfeitas em Cristo Jesus. Queridos, muitos de nós já ouvimos essa frase que o justo viverá pela fé, né? E que nunca ninguém viu Tem um versículo que Davi fala assim que ele foi jovem, agora moço, e nunca viu o justo vai passar por desamparado. Nunca mendigar o pão, né? E aí eu fiquei também meditando nesse verso. Falei, Senhor, as coisas estão tão terríveis, o negócio está mais vermelho que tudo. E aí, ele falou assim, aí uma pessoa falou esse verso para mim, e falei assim, Senhor, eu não estou sendo justa com o Senhor, não. O que eu estou fazendo de errado? E aí veio a história de Jó. Jó era justo ou não era? Eu disse que ele era. A palavra de Deus fala que ele era justo. E ele passou por provação ou não passou? Sim. Por isso mesmo que ele passou. Por isso, queridos, muitas vezes nós vamos ser lapidados por Deus. E as nossas provações é para nós estarmos no céu. Talvez é para nós deixarmos o nosso orgulho. Amém. A nós aprendermos a confiar em Deus. Às vezes é para nós nos tornarmos pessoas mais bondosas, mais humildes. Deus tem sempre um propósito. E Ele fala que não vai faltar o pão. Não vai faltar. Se eu perguntar para cada irmão aqui que já passou por necessidades, que olhou para a despensa e não tinha nada e orou a Deus, o que apareceu? O alimento, não apareceu? Uns têm a bênção de Deus vir e dar um dinheiro, né? Mas é raro. Mas Deus fala sempre o pão. Então, muitas vezes, a gente não tem para fazer grandes coisas que a gente gostaria. Mas o pão no nosso lar a gente sempre tem. Você já percebeu isso? Deus nunca deixa faltar o básico para nós. É isso que a gente tem que viver, pensar. O justo é aquele que confia em Deus, que persevera nas promessas de Deus, né? Então, Deus vai ser essa pessoa que vai estar te ajudando, né? Ele está sempre conosco, nos orientando. O verso 2 fala o seguinte: Deus nos faz uma repreensão. Gaste dinheiro, não pratique, participe de riquezas espirituais. Não se satisfaz com as coisas carnais. Muitas vezes nós temos um valor X, em vez de a gente ver aquilo, desfrutar aquilo, para a honra e glória de Deus, nós queremos fazer os nossos desejos, as nossas vontades. E às vezes, até com algumas coisas na nossa casa, que a gente quer trocar um móvel, muitas vezes não há necessidade, né? Às vezes nós falamos assim, é tão difícil uma alimentação saudável, mas a gente gasta com coisas tão supérfluas, que se a gente fosse pôr na ponta do lápis, daria para a gente comprar as coisas saudáveis tranquilamente. Então Deus nos repreende, nos chama a atenção para a gente gastar com aquilo com sabedoria, né? Que Ele fala aqui, ó. Ouça com atenção o que eu digo, coma o que é bom. Deus está nos convidando a fazer o que é bom, o que é correto, né? E nossa alma viverá. Só os que reagem ao apelo anterior e que vai receber as bênçãos de Deus. Não adianta eu querer receber as bênçãos de Deus se eu não fazer a vontade de Deus. O verso seguinte fala: fiéis misericórdias prometidas a Davi. Quando Deus mostrou a Davi o seu pecado, ele se arrependeu de coração. Será que Deus tem mostrado que eu estou em algum caminho errado e eu tenho aceitado o arrependimento de Deus? Deus faz um apelo. Deixe o perverso. Inúmeras vezes Deus, por meio de seus mensageiros, chama
o ser humano abandonar a vida de pecado, sobre a promessa e o apelo a nós. Eu e você temos ouvido muitas vezes a voz de Deus. Se você parar para pensar, nos nossos últimos sermões, a maioria estão nos chamando a nos obedecer à vontade de Deus, a cumprir a vontade de Deus no nosso viver. Eu queria que nós fôssemos lá para o Apocalipse, porque é uma realidade que nós vivemos hoje. Apocalipse 3, nós vamos falar sobre Laodiceia. E nós estamos nesse período, né? Apocalipse 3, nós vamos ler do 14 a 22. É uma triste realidade, mas fala o seguinte, ó. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as obras que vocês realizam, que vocês não é nem frio e nem quente. Quem dera vocês fossem frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo na minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aquele que amo. Portanto, sejam zelosos e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Queridos, esse é o convite de Deus para mim e para você. Que nós compramos ouro refinado pelo fogo. Temos que nos esforçar. Não podemos alcançar o padrão que Cristo deseja. Nós temos que abrir mão dos nossos desejos e ter força de vontade para que deixar o Espírito Santo mudar nosso desejo. Ouro, a riqueza espiritual oferecida como remédio. Nós nos achamos que estamos certos, que estamos no caminho que devemos, e muitas vezes não estamos. Às vezes a gente tem certeza, fala: não, Senhor, desse jeito que eu estou tá bom, não precisa mudar nada, não. Não, por que eu tenho que mudar? E Deus está convidando a mim e você a comprar dele ouro refinado. Sem dúvida que a referência é a fé que foi aprovada e purificada pelo fogo da aflição. Aonde está a tua fé? Em quem você tem confiado? Vestes brancas. A cidade de Laodiceia era famosa pela lã negra. Olha o contraste que Deus usa. Eles precisavam comprar roupas brancas, ou seja, eles careciam da justiça de Cristo. Colírio. Aqui Jesus quer que vejamos a real condição que estamos. Só o Espírito Santo pode fazer em nós. Eu e você temos que pedir ao Espírito Santo que nos mostre se estamos no caminho certo ou não. Talvez hoje ele esteja mostrando para você e para mim que tem que fazermos algumas mudanças. Se isso está acontecendo, não endureça seu coração. Aceite o chamado de Cristo e arrependa-se. No final do verso, olha que linda promessa. Você quer sentar no trono de Deus? Olha que lindo. Já pensou? Você sentado do lado de Deus? Você quer isso? Quer estar no céu? Jesus está pedindo o seu coração.
Jesus está pedindo que você obedeça a sua palavra. Ele está pedindo para que você se santifique. E santificar é o quê? É se separar. Seu viver tem sido o mesmo viver do mundo? As suas escolhas têm sido as escolhas do mundo? E aí, para você refletir, que o Espírito Santo esteja te guiando nessa reflexão, a música que você está ouvindo tem glorificado a Deus? O que você come tem te purificado? O que você bebe tem levado o seu corpo a ter um templo do Espírito Santo? As suas vestiduras estão glorificando a Deus? O seu falar está falando de Cristo? Ou você está falando igual ao mundo? Isso é santificação. É moldar nosso caráter conforme o caráter de Deus. Se nós queremos o céu, nós temos que escolher estar no caminho estreito. Na internet, tem sempre a foto de 2 caminhos e uma encruzilhada, não tem? Você sempre vê os 2 caminhos e uma encruzilhada. O caminho estreito e a pessoa sempre está na encruzilhada. Qual caminho ele tomar, né? Mas, queridos, na Bíblia não existe uma encruzilhada. Ou você é de Cristo, ou você é de Satanás. Ou você está no caminho largo, ou você está no caminho estreito. Não existe meio termo, não existe neutralidade para Deus. Ou você é cristão, ou você não é. E hoje o convite de Jesus é que nós nos rendemos a Ele. Que nós sonhamos com o céu. Porque quando nós temos um sonho, a gente não faz de tudo para conseguir ele. Quando você quer um carro, você começa a economizar, fazer hora extra, vender algumas coisas, para você ter um carro, não quer? Seu sonho ali. E aí quando você alcança, você não fica feliz? Mas você teve que deixar algumas coisas e priorizar outras. E o céu é a mesma coisa. Nós temos que deixar este mundo, os prazeres deste mundo, e nos agarrar aos prazeres de Deus. Nós temos que olhar para o céu e ver que a nossa esperança, a nossa saúde, o nosso bem-estar é lá no céu. Essa terra aqui é passageira. Só que muitos nós estamos apegando tantas coisas deste mundo que é risco de nós perdermos a Canaã celestial. E Jesus está falando, filho, acorda. Laodiceia, você não tem que ser Laodiceia. Não tem que cumprir esses propósitos na sua vida. Você é meu, quero você ver você na Canaã celestial. Quero que você senta comigo no meu trono. Mas eu estou recusando muitas vezes. Então, meu desejo e minha oração, que desde o dia 12 de julho, que eu estava orando para que Deus me desse uma palavra. E eu orei para que Deus iluminasse cada um que estivesse aqui. Eu não sabia quem está. Talvez nem você saberia que ele estaria aqui. Mas eu orei por cada um de vocês. E hoje o convite de Deus é que você se renda a Ele com todo o seu coração. Para de brincar. Foca na Canaã celestial. Seu sonho tem que ser lá. Tem que estar lá. Seu desejo tem que estar de estudar a Bíblia. Orar mais, ter mais comunhão com Deus. Queridos, não vamos conseguir vencer a batalha final se nós não dedicar tempos em oração. Não vamos conseguir se nós não estudar a palavra de Deus. E o último verso, e é o apelo que eu deixo para vocês, é que está lá em Jeremias. E foi o verso que me confortou muito. Jeremias 29, o versinho 11 e 13 fala o seguinte. De 11 a 13. Deus fala isso para mim e para você. Eu é que sei que pensamentos tem a respeito de você, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar um futuro e uma esperança.
Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscar de todo o coração. Esse é o desejo de Deus, e esse é o convite de Deus para você e para mim. Que nós possamos confiar nesse Deus. Eu tinha escolhido o hino final, o dia findará. Eu não vou trocar ele, porque ele traz uma realidade muito profunda para nós. Eu sei que muitos não vão conseguir cantar, mas que você preste bem atenção na letra desse hino. E faça a sua escolha, onde você quer estar quando Jesus voltar. Que seu coração se enche de alegria, de sonho, desejo de estar com Cristo na coroa celestial. Pode soltar, né? O dia findará. Um dia chegará o fim nesse mundo. Vamos colocar de pé.
Você quer estar na Canaã Celestial? Você quer olhar e, aleluia, cantar todos juntos? Santo, santo é o nome de Deus. Eis o bendito que nós estávamos aguardando. Qual lado você está? Qual tem sido o seu sonho? Qual tem sido o seu desejo? Queridos, não perca o céu. Não perca. Depende de mim e de você. Depende da sua escolha. Deus está te convidando a escolher o caminho certo. Você pode me falar assim, já, mas Deus, Ele me aceita do jeito que eu sou. Olha o bom ladrão lá, está garantida a salvação, sim. Ele não teve a oportunidade de viver por Jesus. Mas eu e você temos. Então nossas escolhas têm que ser para Canaã Celestial. Que nossa bagagem seja preparando. Vamos ter deslizes? Vamos sim. Que perfeição só lá no céu. Mas hoje, gente, Deus pede que nós colocamos o desejo, a vontade, a perseverança, pedir a unção do Espírito Santo, pedir, Senhor, clamar a Deus mesmo. Para nós termos uma vida separada do mundo. Que eu e você escolha estar na Canaã Celestial e esforcemos para estar lá. Que dediquemos tempo para honrar e glorificar o nome de Deus. Oremos. Grandioso Deus, o Senhor falou ao nosso coração. O Senhor nos puxou a orelha. Através da sua palavra, o Senhor nos convida a comprar do Senhor. O Senhor nos convida a falar, vim buscar a mim quanto se pode achar. O Senhor nos está convidando a estar em comunhão com o Senhor. Por favor, ó Deus, nos submetemos o nosso querer à tua vontade neste momento. Senhor, o Senhor sabe a necessidade de cada um filho teu que está aqui. Você sabe o que ele está passando, Pai. O Senhor sabe por que o Senhor trouxe eles hoje aqui. Porque eles precisavam ouvir essa voz. Eles precisavam escutar esse alerta. E Senhor, por favor, Espírito Santo, continue nos alertando. Que brota em nosso coração, que a chama da esperança, a chama do desejo de estar no céu possa crescer cada vez mais. Que nosso coração possa arder de vontade de estar no céu, de desejo. Por favor, Espírito Santo, nos ajuda a nos santificar, nos ajuda a mudar nossos hábitos, nossos desejos, nossas vontades. Por favor, Senhor, para o nosso coração tudo aquilo que o Senhor tem desaprovado no nosso viver. Nos ajuda, Senhor, a ser testemunhas vivas do Teu amor. E nos ajuda a nos preparar para estar contigo na Canaã Celestial. Meu desejo é estar sentado com o Senhor no seu trono. E eu tenho certeza que cada desejo de cada irmão aqui também é, Pai. Por favor, Espírito Santo, não nos abandone. Habita no nosso coração. Que esse desejo floresça, cresça para a tua honra e para a tua glória. Amém. Permaneça conosco, Senhor. Que nós possamos continuar santificando esse seu santo dia. Que possamos nos submeter ao Senhor todos os momentos da nossa vida. Tudo eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar a Deus, permaneça em mim, para nós pedirmos que esse seja o desejo do nosso coração, né? Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar que Jesus
permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Venha, ó Senhor, em mim habitar. Quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça